Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar interagindo, né, com, com grandes autoridades, pensadores pensadores que servem para nós podermos utilizarmos como recurso de argumentação, né? Como enfatizador da nossa tese, né? Um aliado para provar para o corretor que nossa tese ela é baseada em uma convicção que não tem como negar, né? A convicção de quando a gente utiliza a ideia de uma autoridade para apoiar a nossa tese, ela passa a ser mais bem vista, né? Então é isso que a gente vai continuar fazendo no vídeo de hoje. Então vamos lá. Recapitulando. Então vamos ver aqui as citações. A primeira citação que a gente viu é a do Nelson Mandela. Ele é advogado e ex-presidente da África do Sul e ele afirma o seguinte: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Né? Ou seja, quando você fornece uma educação muito boa, quando o povo é educado, o povo educado, ele muda tudo, né? Mediante a educação. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão. Eu acabei utilizando essa citação na última redação que eu fiz para treinar. Arthur Schopenhauer. O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. O maior erro que o homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. A terceira citação que a gente aprendeu é da médica e psiquiatra brasileira Nise da Silva. Não se curem além da conta, ou seja, se curem, mas não além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. É Nise da Silveira. Ok? Quarto é um filósofo e escritor francês chamado Jean-Paul Sartre. Se eu não me engano, Sartre ele é existencialista. Se eu não me engano. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Concordo viamente. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. E o quinto, Carlos Drummond de Andrade, escritor brasileiro. A natureza não faz milagres, faz revelações.
A natureza ela não faz milagre, ela faz revelações. Para ela revelar um milagre, ela, ela precisa estar fazendo a revelação das ações. Então, as ações, né? Ação e reação, né? Então, é basicamente isso que o Carlos Simon diz. A natureza ela não vai fazer um milagre em você. Ela vai revelar para você uma coisa, né? Cabe você a ver a revelação ou não, né? O segundo, o sexto, a citação que a gente aprendeu é do escritor e historiador Voltaire. Voltaire. Preconceito é opinião sem conhecimento. Preconceito é opinião sem conhecimento. A sétima foi a do Manuel Castells. Castells, sociólogo espanhol. A internet é muito mais que uma tecnologia. É um meio de comunicação, de interação e de organização social. Então é muito mais que uma tecnologia. É um meio de comunicação, de interação e organização social. O oitavo, a oitava citação é do escritor russo Leon Tolstói. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Né? É... Isso aí, a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. A nona foi do ativista indiano Mahatma Gandhi. E ele diz o seguinte: faz da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Faz da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. E o décimo é o Aldous Huxley, escritor inglês. Aldous Huxley. Ele diz o seguinte: a publicidade é uma das formas mais interessantes e difíceis da literatura moderna. Né? A publicidade é uma das formas mais interessantes e difíceis da literatura moderna. Então, continuando esse aprendizado aqui, a gente vai buscar o 11º. E aqui, ó, o 11º é o Pablo Picasso. Picasso, artista espanhol. É, hum, olha aí, você conhecia o Pablo Picasso? Se eu não me engano, ele é um cubista. Hum, o Google já deveria ter visto. Então, esse aqui é o Pablo Picasso. E ele diz o seguinte: a arte
é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Será? A arte é a mentira que nos, nos permite ver. O que será que ele quer dizer com isso? Permite conhecer a verdade. Permite. Talvez porque a verdade ela seja uma escolha, né? Pensando que a verdade ela é uma escolha. Só que ela pode ser uma escolha de uma pessoa ou de um conjunto, né? Só que a verdade que ele está falando, eu acredito que é essa daqui, ó. A verdade de uma pessoa. Essa verdade que ele está dizendo. A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Interessante, né? Bom, vamos para a 12ª então. John Piper, pastor estudante. John Piper. Então vamos lá. Eu não sei que eu clico na imagem, demora uma antiguidade para abrir. Aí não é sempre assim, né? John Piper, teólogo. Ele é pastor estadunidense. Ele diz o seguinte: a gente pode colocar isso aqui também. Pastor estadunidense. Ele diz o seguinte: a marca da cultura de consumo é a redução do ser para ter. Bom, gostei. Gostei. Ele vai na ferida, né? A marca da cultura, como se fosse a marca da besta, né? A marca da cultura. A gente pode pegar e maquiavelizar isso daqui, ó. Não tem a marca da besta? Ele pode utilizar uma certa ironia contrastante, né? A marca da cultura de consumo aqui, ó. Não é só cultura, cultura de consumo. É a redução do ser. Então, o que é o ser? O ser é a plenitude a plenitude dos sentimentos, né? É o aflorescimento aqui, ó. Isso daqui é o ser, ó. É quando ele consegue aumentar os seus sentimentos aqui, ó. Florescer sentimentos. Seja pela sua mãe, sabe quando você fala convicto de que ama sua mãe,
de que ama o seu pai, que é agradecido pelo que seu pai fez por você até o dia de hoje. Isso é florescer o sentimento, é pegar a luz do sol e fazer emanar de você a melhor sensação possível daquilo que te fez ser pai, mãe, filho, não é mesmo? A marca da cultura é como? De consumo, a cultura de consumo. Lembra do adjetivo aqui, ó. É a redução do ser para ter. É... E aí a gente percebe a crítica dele da cultura moderna, né? Do consumismo. Né? Você percebe que existe uma maquiavelização do ser para ter, ou até mesmo parecer que tem. Porque quem tem nesse mundo é um emoticon assim, ó. É, ele tá fazendo assim, ó. Emoticon não. Brincadeiras, né? Ahn, próxima citação é da Simone de Beauvoir. Não sei se é assim que fala, né? Simone de Beauvoir. Ah, vou pegar esse daqui. Sim, One, Sione de Beauvoir. Yalvoir. Yalvoir. Ela é uma intelectual francesa. O que será que a pessoa tem que fazer para se tornar intelectual? Será que é só estudar? Ai, ai. Ou ser uma acadêmica, alguma coisa, né? Bom, então o que é Simone de Beauvoir? Beauvoir, Beauvoir, né? Aqui. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Então se fala assim, ó. Simone de Beauvoir. Não é Beauvoir, não. É Beauvoir. 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 Simone de Beauvoir. Mas é bom a gente falar igual a gente lê para poder escrever certinho na prova, né? Simone de Beauvoir. Voir, voir,
Bial, Ial, Bial, Bial, Bialvo. Vamos lá. Ela diz assim: é preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo. Ou seja, a cultura é maior do que o povo, né? A cultura é o caminho de uma certeza, talvez. É preciso erguer o povo à altura, o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo. Peraí, eu coloquei a cultura ao nível do... Então, o que que tá dizendo aqui? Que a cultura, né? A cultura, ela é o resultado aqui, ó. Tem um povo pequeno aqui, ó. E esse povo pequeno, uma parte morreu, mas uma parte foi fez cultura e foi descendendo, ó. Aí, ó, esse aqui é o povo, agora esse é o povo e a cultura, né? Então, o que que acontece, né? Ao longo dos anos, foi sendo desenvolvida uma cultura. E aí o povo que tá aqui agora, né? O povo que tá vivendo aqui agora, ele não pode simplesmente achar que a cultura tem que ser aquilo, o resultado deles. Porque a cultura é o resultado disso, 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 de todo esse desenvolvimento até o dia de hoje. Ou seja, a cultura é maior do que a vida que a gente leva, porque a cultura ela é uma herança de, é, de, de acertos, vamos dizer, acertos, vamos dizer assim, né? Uma herança de acertos sobre o povo, né? Então a cultura está sobre o povo. Então é preciso erguer o povo, levar o povo à cultura, à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo. Interessante. Vamos para o próximo intelectual, educador brasileiro. Próxima citação, que é do Paulo Freire. Ele é um educador e filósofo brasileiro. Ok, deixar aqui. Uh, Paulo Freire, né? Freire. Então, outro brasileiro aí, né?
Já temos três. Brasileiro. Nízio da Silveira, Carlos Drummond de Andrade e o Paulo Freire. E o que que o Paulo Freire diz? Ele diz o seguinte: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Ah, entendi. A inclusão acontece. Falando de uma perspectiva, vamos dizer, separatista, né? Na aula, no colégio, quando a gente estuda, a gente tem várias mesas, não é mesmo? E aí, nessas várias mesas, com o passar do tempo, né? Lá para os 5 meses já de mesa, a gente vai percebendo a montagem de relações, né? Montagem de relações por assentos, somente por assentos. Só que acontece que tem pessoas que, de certa forma, não em algum momento, né, em alguma sala, em algum dado, você levanta e vê que a pessoa ela ela não tem inclusão, é, porque ela não formou relação, né? Então o que que ele acontece? Na perspectiva do Paulo Freire, porque não é só esse tipo de inclusão na sala que acontece, inclusão acontece em todo lugar, né? Então a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças. E não com as igualdades. Igualdades. Porque, de certa forma, o indivíduo que não obteve inclusão, vamos dizer que o indivíduo que não obteve inclusão é esse daqui, ó. Ahn, ahn, ser esse cara aqui em uma sociedade que é igual, né, que tem necessita de inclusão, é uma droga. Se você aprender qual a diferença, o que que acontece para ele não ter inclusão, você consegue fazer com que ele seja incluso, né? Eu acho que eu falei errado, né? Não incluso, né? Esse aqui não é incluso. Como que ele vai ser incluso? Se aprender a diferença que ele tem das demais pessoas que conseguem ter inclusão. Então faz um pouco de sentido. A inclusão, ela acontece no presente, né? Acontece, presente do indicativo, quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. E o último que a gente vai ver hoje é de um filósofo francês chamado René Descartes. René, René Descartes. René Descartes. René Descartes. René Descartes. René Descartes. René Descartes.
Então é René Descartes, não é René Descartes. Descartes. René Descartes. É melhor essa pintura aqui, né? Eu clico e demora muito pra mim. René Descartes. Descartes. Deixa eu ver, filósofo e físico francês. Aí, ó, René Descartes. O René Descartes. René Descartes. René Descartes. René Descartes. O René Descartes, ele diz o seguinte: ler um bom livro é como conversar com as melhores mentes do passado. Ler um bom livro. Peraí, ficou parecendo. Bom livro. Mente do passado. Hoje em dia já tá meio estereotipado, né? Mentes do passado. Falar isso é um elogio muito grande. Mas tudo bem, né? Se você quer fazer uma impressão sobre nenhuma redação de ou nenhuma divulgação sobre livros e a importância da leitura pelo processo de comunicação e memória e tudo, e o aprendizado, passe bem utilizar dessa citação. Ler um bom livro é como conversar com as melhores mentes do passado. Acontece que hoje em dia, né, tem um monte de argumento funcionando como uma neurodivergência, você entende? Você fala dos produtos, mas as pessoas começam a falar de neurodivergências e parece que virou um zoológico de divergências, né? O que antes, no passado, que tinha que... Olha, no passado deveria ter muito mais problemas do que a gente tem hoje. Porque a gente não soluciona problemas ao longo do tempo, né? Então, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma miséria dançando sobre as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas humanidades, né? Pensando no sentido de que se um homem conseguiu, todos devem conseguir perante a soluções. Se alguém consegue ser saudável, todos devem conseguir ser saudáveis perante as soluções. Se alguma coisa está impedindo isso, é um problema e tem gente ganhando dinheiro para não enxergá-lo. Tem negociações maquiavélicas acontecendo para que eles não sejam enxergados, e quando são,
maquiavelicamente são elevados ao título de doentes e coitadinhos, uma vez que existe solução, mas o caminho da solução não são todos que os escolhem. E isso está gerando problema para aqueles que escolhem a solução, porque eles estão tendo que dividir, estão tendo que viver misérias para poder pagar tratamento para as pessoas que são consideradas doentes porque escolheram o caminho da trapaça. E a mãe e o Estado tá auxiliando os trapaceiros, diga-se de passagem. É claro, se você estudar, você vai ver, se você lê os livros, você vai ver, tem solução para tudo, né? Mas quando você não está, você não está no presente, né? Você está numa realidade fantasiosa, você magistra, você inventa magia para poder fazer um mundo pior, porém, nesse mundo pior, nesse conjunto pior, você vai acreditar fantasiasticamente de que ele é melhor para o seu filho, é melhor para você, porque você pode sair elegantemente com o filho que é chamado de doente, neurodivergente, isso e aquilo, perante a comunidade acadêmica, científica, coisas novas, soluções novas, né? E vai deixar seu filho, ao invés de pegar e trabalhar e fazer atividades que realmente curam, vai fazer com que ele seja um amigo da doença, né? Um amigo e alimente essa doença para que todas as comunidades científicas que estão que consomem isso venham e vibrem sobre o acorde dessa investigação científica, dessa loucura sendo plantada e vivendo para a honra e glória dos cientistas, né? Que vão ter mais dados sobre essa desgraça na vida das pessoas que são elevadas a essa grosseria, né? Estou falando que doenças neurodivergentes não existem. Eu só acho que existe, tá ultrapassando o nível de fantasiação dessa parada, né? Uma fantasia, um reino mágico, uma estupidez tamanha, né? No sentido das operações. Eu acredito que no passado havia a mesma coisa, mas você lidava com isso colocando as pessoas para viverem em uma comunidade, em um sentido de na marra mesmo. Não tem problema para dizer isso, na marra, né? Eu vou te falar, antigamente, filho, se você conversar com as pessoas antigamente, você vai ver como que eles trabalhavam, como que era a educação dos pais, o que que eles precisavam de fazer. E de uma hora para outra, o que parecia que era doença desaparecia. Ou era normal, era um sentido de relação, era, era até nomeado e alegrável, né? Era socializável. E às vezes era assim,
se era curado, né? Sem aumentar problemas como se hoje a pessoa não é curada, ela ainda tem depressão, ela tem a neurodivergência dela de atenção, ela tem depressão por isso, ela tem, sei lá, sofre com falta de acesso a isso, precisa de bolsa para isso, precisa de cota para isso. E o que mais, né? O que mais você quer? Né? O que mais? Mais o que? Né? Então é complicado, tem coisas assim que foge a responsabilidade dos pais que às vezes só querem uma facilitação para suas aparências, né? Diga-se de passagem. Os maus cuidados de alguns pais, né? Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!